leitores e leitoras do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu mundinho literário e nesse vídeo aqui quero conversar com vocês sobre os meus livros do mês de outubro. Se vocês assistiram meu vlog de leituras do mês de outubro, que foi meu vlog de leituras de Halloween, que não ficou lá muito bom, né, como eu comentei com vocês, mas lá vocês podem ver quais foram alguns dos livros que eu li no mês de outubro. Mas, claro que não tem todos lá, porque, gente, o mês de outubro foi incrível para as leituras. Eu li muito, eu não tinha lido tanto assim, já faz aí uns bons meses. Então, eu fiquei muito feliz por ter conseguido ler tanto. Certo que é porque alguns livros foram bem fininhos mesmo, então a leitura foi muito rápida e deu para eu conseguir ler mais. Só que, ainda assim, eu li alguns livrinhos grandes também, sabe? Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar a conversar sobre cada um deles. Eu vou começar falando com vocês sobre Das Cinzas de Onira, de Humberto Manarinho, que é um livro nacional. E esse livro aqui, ele é uma fantasia infantil, vamos dizer assim. Ele é narrado em terceira pessoa. E aqui a gente conhece a Olivia, que é uma criança mais ou menos ali na casa dos 12 anos, eu não lembro bem se fala a idade dela, que perde a memória depois de quase morrer em um incêndio. E aí ela perde os pais também nesse incêndio. Depois ela acorda em um hospital, sem saber de nada, sem lembrar de nada, sem lembrar quem ela é, quem são os pais dela. E depois disso ela vai ser levada para se recuperar na casa dos tios dela. Casa essa que ela vai estar sempre explorando e onde, por um meio muito estranho, ela encontra uma outra casa no alto de uma lareira. E nessa casa que ela encontra, é tudo ao avesso da casa dos tios dela. É idêntico, só que como se fosse vendo por um espelho. E aí nessa casa, em algum momento, Olivia vai acabar encontrando um estranho exército que é formado por um grande boneco de pano, que é o Major, e por uns soldadinhos minúsculos. E aí, com a ajuda deles, a Olivia vai fazer de tudo para conseguir descobrir o que foi que aconteceu antes do incêndio. E nesse tempo aí que ela fica com esse exército, vivendo algumas aventuras com eles, e muita coisa estranha vai acontecendo, ela vai descobrindo também que muita coisa nesse mundo, que se chama Onira, inclusive, tem muita relação com a vida dela antes do acidente. Ela vai descobrindo isso, ela vai acabar recobrando um pouco da memória por meio dessas coisas estranhas que estão acontecendo nesse mundo chamado Onira. Então, na minha opinião, eu achei uma fantasia muito gostosa de acompanhar. E mesmo que você seja adulto, né, porque eu tô lendo aqui na fase adulta e gostei demais, então acho que você pode gostar muito também, mesmo sendo adulto, mas eu acho que esse livro é mais direcionado para vocês jovens mesmo. É uma fantasia infanto-juvenil, ou infantil mesmo, não sei direito como classificar. E aí, por ela ser tão boa de acompanhar, né, cada página fluiu muito bem. Terminei bem rápido e acabei dando para ele 4 estrelas lá no Scooby. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Vingança da Medusa, que eu li em e-book, né? Ele só tem e-book, então eu vou deixar uma foto aqui para vocês irem acompanhando também. E esse livro é nacional, ele é dos autores Tayane Queiroz e Ítalo Santana. E aí todo esse livro é narrado em terceira pessoa, nos mostrando 2 pontos de vista. Eu classifiquei ele como suspense psicológico, mas não tenho certeza se é. Acredito que seja, sim, porque parece muito. Mas também tem muito romance e drama envolvido. Aí nele a gente acompanha o Pedro Tavares, que é um jornalista, só que aí ele se agarrou muito à ideia de gravar pequenos vídeos falando sobre crimes, acabou ficando muito famoso e também escreveu um livro que todo mundo adorou. Morando lá em São Paulo, né, ele tá muito bem acomodado, até que ele ouviu falar em um estranho caso de um serial killer que assassinou o 4º homem na cidade de Salvador, na Bahia. E aí quando Pedro recebe uma proposta de uma editora para ele escrever outro livro, ele acaba decidindo falar sobre essas vítimas, as vítimas desse serial killer. E aí, para investigar melhor a vida dessas vítimas, o Pedro decide, junto com o seu assistente e melhor amigo Rodrigo, viajarem para Salvador, que é justamente onde a gente vai acompanhar o outro ponto de vista, que é da Marília. Ela é uma detetive particular que prefere investigar casos de traições, só que aí ela também fica muito intrigada com esse caso do assassino em série, que anda rondando sua cidade e que também é investigado pela sua melhor amiga, Carla. E aí, enquanto a gente vai conhecendo essa personagem, a gente vê que ela enfrenta alguns problemas sérios, onde a gente vai acompanhando, né, como é que ela faz para enfrentar esses problemas. E quando o caminho dela com o Pedro se cruzam, aí a vida da Marília muda completamente. E aí, em meio a esses dramas e investigações do caso que a gente vai acompanhando, a Marília e o Pedro vão se envolvendo
lendo. E aí a gente vê que em cada página que passa a história vai ficando ainda mais interessante. Tantas reviravoltas vão acontecer nessa história, gente, que vocês não têm ideia. Só o plot twist é de explodir a mente. Sério, achei incrível. Na minha opinião, tudo foi muito bem construído, muito bem elaborado, desde os personagens com suas personalidades tão marcantes, até o padrão do assassino em série. Tudo se encaixa de uma forma impecável e a gente vai ter muito que refletir também sobre a motivação do serial killer. Fora tudo isso, ainda tem os 2 finais alternativos que a gente vai poder escolher, né, aquele que achar melhor. Enfim, um livro muito bom, envolvente e com 2 escritas incríveis, impecáveis. Pra ele, né, eu dei 4 estrelas e meia pelo tanto que eu amei. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Carmilla, esse livro aqui que é de Sheridan Le Fanu. Ai, gente, eu não sei direito. Eu pensava que era francês, mas se eu não me engano é irlandês, parece. E esse livro aqui eu considero uma fantasia, né? Só que ele é um clássico. Acho que é um clássico da fantasia. E acredito eu que também é uma fantasia dark. Ele é narrado em primeira pessoa e quem narra a história pra gente é uma moça chamada Laura. Laura mora junto com o pai e umas criadas num lugar muito distante, isolado de tudo e de todos. E aí eles vivem uma completa monotonia e tédio, só recebendo algumas visitas às vezes de um capitão e sua filha, que também tem a idade da Laura, até que essa menina acaba morrendo, né, essa amiga da Laura, por causa de uma doença muito misteriosa, ao mesmo tempo em que uma mulher muito estranha passa pela casa deles e acaba deixando a filha dela aos cuidados do pai da Laura. Ninguém conhece essa mulher, nem a filha dela. Mas aí ela fala alguma coisa para o pai da Laura, acaba convencendo ele e diz que depois de um tempo vem buscar a menina. Claro que isso vai deixar a Laura encantada e muito feliz, né? Porque era tudo que ela queria, alguém com quem conversar, alguém da idade dela, né? Pra passear, enfim, pra passar o tempo. E aí, estranhamente, né? Essa menina misteriosa que a gente vai descobrir se chamar Carmilla, se sente atraída pela Laura e não quer mais sair de perto dela de jeito nenhum. A gente vai ver também que a Carmilla tem hábitos estranhos enquanto ela tá ali passando os tempos na casa da Laura. Ela tem sim alguns hábitos estranhos e acho que principalmente em relação à própria Laura. E depois algumas coisas bem bizarras começam a acontecer também lá na casa deles, com a Carmilla e com a própria Laura. Então aí eu posso dizer pra vocês, né, que esse livro, essa história aqui, eu acho que na época em que ela foi escrita, né, que não sei, século XVIII, eu acho, certamente surpreendeu e amedrontou muita gente, porque é uma história que se trata de vampiros e ainda contém algumas pitadas de romance erótico. Acredito eu que pra aquela época era algo escandaloso. Só que como hoje eu conheço muitas histórias com as mesmas temáticas, né, tanto de vampiros, eu já assisti tantos filmes e já li um ou outro livro também, como de romance erótico, vamos dizer assim, pra mim tornou-se clichê. Mas claro que eu sei que essa história aqui é original, porque ela foi uma das primeiras histórias de vampiros já contadas, já escritas, e que na verdade os clichês são os livros escritos hoje em dia. Mas em todo caso eu não posso dizer que gostei tanto assim desse livro, tá? Porque eu acho que essa é a história um pouco corrida demais, pelo fato do livro ser muito curtinho também, né? É uma história muito corrida. É mais como se fosse um conto, uma novela, talvez. Apesar de, ao mesmo tempo, ter achado uma boa escrita, uma boa narrativa. Mas, tirando isso, ainda achei que os assuntos foram pouco abordados também. Acabei dando pra ele 3 estrelas, que é uma nota mais ou menos, né? Nem é ruim e nem é boa. Mas é isso aí, né? Se vocês tiverem interesse, podem pegar ele e darem uma chance. Agora, o próximo livro que eu vou conversar com vocês é Uma Casa no Fundo de um Lago. Esse livro aqui é de Josh Malerman, que eu não sei pronunciar. Ele também é um suspense psicológico, mas eu acho que era pra ser um terror, não sei direito. E ele é narrado em terceira pessoa. Esse daqui foi outro que eu achei bem bizarro e não gostei tanto assim também. Não gostei dos personagens, achei personagens estranhíssimos. Mas eu confesso que a ideia do livro, tá, foi muito boa. Aí aqui a gente tem a Amélia e o James, que são 2 adolescentes que já se conhecem aí há algum tempo e que finalmente criam coragem para saírem juntos. E o primeiro encontro deles, muito atrapalhado inclusive, é no lugar mais inusitado de todos. Um passeio no lago na canoa do tio do James. E aí eles levam, né, lanches, água e começam a remar ali na canoa pelo lago, conversando, até que eles percorrem 2 trechos e acabam chegando em um terceiro lugar que eles vão chamar de terceiro lago. Esse terceiro lago já fica um pouco mais afastado da casa deles. E nesse terceiro lago, surpreendentemente, o que vai assombrar eles de início, eles vão acabar encontrando uma casa submersa no lago. Então essa casa está lá no fundo do lago. Depois deles conseguirem criar coragem, eles vão acabar mergulhando e vão explorar essa casa. E explorando essa casa, eles vão descobrir coisas estranhíssimas que tem dentro dela e que acontece dentro dela. E aí, infelizmente, acredito eu que foi depois que eles entraram nesse lago, que eu achei que as coisas que foram acontecendo com a Amélia e o James
Foram coisas muito repetitivas, acabou que ficou muito repetitivo, sabe? Mas aí, uma das coisas mais bizarras que eu achei que aconteceu aqui é que a casa parece prender eles, sabe? Parece chamar eles e prendê-los. E eles acabam ficando com essa coisa na cabeça, sabe? Essa obsessão pela casa, sempre quererem estar lá dentro, eles não querem estar fora. Então, eles fazem muita coisa pra conseguir estar sempre lá dentro da casa, submersos naquele lago. Então, claro, né? Foi uma história muito bizarra, mas é por isso que acho que é pra ser um terror, uma pequena história de terror. Mas acho que por ser algumas coisas repetitivas demais, achei um pouco cansativo. Não gostei tanto como eu esperava. Eu esperava ter apreciado bem mais. Então, por isso, eu dei 3 estrelas pra esse aqui também, assim como Carmila. Agora chegou a vez da gente falar sobre Até que a Morte Nos Ampare. Outro livro muito curtinho, assim como aqueles 3 ali. E Até que a Morte Nos Ampare, eu acho que é um tipo de fantasia jovem, né? Fantasia juvenil. É outro livro nacional aqui, ele é de Marcos Martins. E ele é narrado em primeira pessoa por um rapaz também chamado Marcos. E eu já disse pra vocês que ele tem leves gatilhos, tá? Mas acredito eu que tudo nessa história tem sido escrito de forma muito leve, muito tranquila. Eu considerei esse livro assim um autoajuda disfarçado com cenas e diálogos engraçados. Então aqui começamos acompanhando o Marcos, que é um adolescente que toda vez que dorme acaba recebendo a visita da Dona Morte, que é uma aparição diferente de tudo que ele já viu, com um ótimo senso de humor. Por isso que eu disse pra vocês que isso acaba deixando a história mais leve. Aí a Dona Morte vai dizer ao Marcos que ele tem uma missão. Com isso, ela apresenta ao rapaz uma moça que mora em um cemitério, pois ela já tá morta. O nome dela é Rosinha e ela tem uma história pra contar. A missão do Marcos é justamente escrever a história que a Rosinha vai contar e deixar que todos do mundo dos vivos conheçam essa história, porque realmente é uma história importantíssimo. E é isso que a gente vai acompanhar aqui nesse livro. É a Rosinha contando sua história para o Marcos, né? E a gente vai ver que é uma história bem pesada, porque é a história da morte dela. E a história da morte dela acontece muito com muitos jovens da vida real. É um livro curtíssimo, mas que traz um grande ensinamento pra gente, que traz reflexões, que traz lições e que aborda esse assunto aí muito delicado. Eu acho que é importante principalmente para os jovens, mas com certeza é importante para os adultos também. Nos faz refletir bastante. Enfim, para esse daqui eu dei 3 estrelas e meia, mas depois que eu parei para pensar melhor, né? Agora, na verdade, que eu parei para pensar melhor, eu acho que eu poderia ter dado uma nota maior, porque é realmente uma história importante, é uma história que todo mundo deve conhecer e que mesmo sendo curtinho assim, deu para nos fazer sentir tudo o que tinha para ser sentido. Sério, é um livro com muitas emoções. A gente vai agora falar sobre Harry Potter e a Câmara Secreta. Esse é o segundo livro daquela série de livros, né, do bruxinho Harry Potter, que é da autora J.K. Rowling, e ele é todo narrado em terceira pessoa. Com certeza vocês já devem conhecer, se não por algum livro, mas certamente pelos filmes, porque são filmes muito famosos, né, desde 2005, 6, 7, não lembro direito, mas os livros mesmo foram escritos em 2001, né, se eu não me engano. Enfim, esse livro aqui também é uma fantasia jovem, e acredito eu que esse livro aqui tá ainda melhor do que o primeiro. Nossa senhora, ainda mais completo. Nos apresenta mais personagens e mais coisas mágicas desse mundo da magia. Aqui nesse livro, Harry Potter, juntamente com todos os outros alunos, voltam para o 2º ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Aqui começa quando o melhor amigo de Harry, o Rony, e os irmãos gêmeos dele vão resgatar o Harry, que está trancado no quarto na casa dos tios dele. E aí, com isso, ele vai passar um tempo na casa dos Weasley, que é os pais, né, toda a família do Rony. Depois a gente ainda vai acompanhar eles fazendo as compras dos materiais escolares dos meninos, né, antes de começar o ano letivo, e depois disso eles vão para a escola. É o ano onde eles terão o novo professor de defesa contra as artes das trevas, que é um professor mega atrapalhado, que faz tudo errado e ainda se acha o melhor da escola. Então eu achei que essas cenas foram muito engraçadas. E terá também uma grande ameaça rondando a escola, uma ameaça invisível que ninguém consegue ver e que mesmo assim, claramente, né, aterroriza a todos. Mas aí o Harry consegue ouvir algumas vozes que ele não consegue dizer de quem é ou de onde vem. E mesmo assim, com tudo isso acontecendo na escola, claro que as aulas vão continuar acontecendo normalmente. Eles vão ter novas aulas, né, algumas aulas mágicas aí diferentes. Eles vão ter os treinos de quadribol, que não vai parar, tendo inclusive um novo apanhador do time da Sonserina. Vai ter também ainda um duelo de varinhas, né, onde alguns alunos vão causar grandes confusões, até que a pior coisa começa a acontecer. A primeira mensagem ameaçadora é deixada na parede, né, para todo mundo ver, escrita com sangue, inclusive, e alguns alunos vão ser petrificados. Isso faz com que o Harry, o Rony e a Hermione
comecem a investigar o que é que tá acontecendo. Isso vai meter eles em muitas aventuras. Gente, muita coisa boa vai acontecer aqui. A Hermione é a melhor amiga deles. E aí é isso, eles começam a investigar, né, tudo que tá acontecendo, o que é que tá por trás disso. E enfim, como eu estava dizendo, né, muita coisa boa acontece, coisas surpreendentes, coisas incríveis, coisas muito, muito boas de acompanhar. E eu tenho certeza que se vocês gostam de fantasia e fantasias que envolvam bruxos, né, magia, bruxaria, vocês vão amar a saga de Harry Potter. E o segundo livro, como eu falei, né, tá incrível, incrível. Um livro maior e que eu acho que eu li mais rápido do que aqueles outros ainda. Então por isso que pra esse livro aqui também, assim como Vingança da Medusa, eu acabei dando 4 estrelas e meia. Ai, um livro muito bom, gente, muito bom. Talvez esse aqui seja um dos meus favoritos. Bora ver, né, eu ainda não li os outros. Agora é outro que eu li em e-book, um livro muito curtinho também, que eu nem sabia que era tão curtinho assim. E se chama Mau Começo. É um livro de Lemony Snicket, que eu acho que esse sim é francês, se eu não me engano. E toda a história também é narrada em terceira pessoa. É uma fantasia juvenil também. Na verdade, não é uma fantasia, é uma aventura infantil. E que faz parte, é o primeiro livro de uma série chamada Desventuras em Série. Bem, nessa história aqui a gente vai conhecer 3 irmãos, Violet, Klaus e Sunny Dudley. Eu não sei o sobrenome, tá? É um sobrenome francês aí. Violet tem 14 anos e ela adora criar invenções fantásticas. Klaus tem 12 anos e é muito, muito inteligente, é um leitor compulsivo. E Sunny é apenas uma bebê. Eu não sei quanto tempo devido ao tempo que pra mim que não falou na história. E aí, em um certo dia, né, que eles estão brincando na praia, eles acabam recebendo uma notícia terrível, que é sobre a morte dos pais deles. Os pais deles acabaram morrendo em um incêndio onde destruiu toda a mansão deles. Por isso, eles vão acabar sendo mandados para morar com um tio, um primo distante, que eles nunca ouviram falar. E esse primo deles se chama Olaf, mora no interior. Só que aí Olaf é um homem muito mau, que vai tratar muito mal essas crianças e vai tentar fazer de tudo para conseguir colocar as garras na fortuna dessas crianças. Tudo que ele quer com elas é a fortuna, né? Porque os pais acabaram deixando uma fortuna para eles. Enfim, esse Olaf, que na verdade é um conde, né? O conde Olaf, ele faz essas crianças praticamente de escravas. Faz elas realizarem tarefas domésticas tediosas, e os meninos ainda vão ter que aguentar os horríveis amigos desse Conde Olaf, que são tão ruins quanto ele. Esse Conde Olaf vai acabar tendo um plano horroroso para conseguir colocar as mãos na fortuna dessas crianças. Elas vão fazer de tudo, né, para conseguir detonar esse plano dele, para não dar certo. Só que aí, né, as coisas vão ser bem difíceis para essas crianças. E aí esse primeiro livro, claro, acaba com o final aberto, né? Nem tudo de bom acontece. O autor, desde a primeira página, começa a dizer que a história não tem um final feliz, que se você quiser abandonar o livro, pode abandonar, não precisa continuar. Ah, só que claro, né, gente? Desde o começo já é uma coisa que envolve a gente, então claro que a gente não vai querer abandonar, vai querer acompanhar até o final para ver o que é que acontece, por que é que não tem um final feliz. Mas vocês vão ver que algumas coisas boas acontecem também, só que realmente o final deixa a gente de cabelo em pé. Mas é claro, né, pra dar aquele gancho para o segundo livro. Eu já quero ler o segundo livro. Essa série ela é bem grandinha, eu acho que ela tem uns 7 ou 11 livros, eu não lembro. Mas ela é grandinha mesmo. Enfim, pra esse livro, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas, mas se eu estiver enganada, eu deixo na tela pra vocês verem de todo jeito, porque foi um livro que eu gostei muito, e é muito curto, gente, muito curto, sério, dá pra vocês lerem numa boa. Pois é, gente, e agora pra finalizar, como eu disse a vocês, nesse mês de outubro teve muitas leituras, foram 8 livros, porque eu consegui, ontem, dia 31 de outubro, terminar Desejo à Meia-Noite, que é esse romance de época de Lisa Kleypas, e que faz parte de uma série chamada Os Holloway, que é o primeiro livro esse daqui, e ele é narrado em terceira pessoa. Toda a história aqui se passa no século XIX, e aí a gente vai acompanhar a história da Amélia. É outra personagem aqui, a segunda personagem que a gente tem é a Amélia, né, porque Uma Casa no Fundo de um Lago também é a Amélia, a protagonista. Enfim, a Amélia vive com as 3 irmãs dela e mais um irmão, tá? Ao todo, se eu não me engano, são 4 moças e um rapaz, e vive ainda com eles um cigano, que se chama Merripit, e ele é muito fechado, sabe? Muito fechado mesmo. Inclusive, ele faz parte de um casal secundário aqui da história que eu shippei muito desde o início. E esse cigano praticamente faz parte da família, sabe? Só que, claro, ciganos são mal vistos por essas pessoas dessa época, né? Dessa sociedade. Mesmo assim, eles não ligam, claro, tratam o Merripit como da família mesmo. E a Amélia acabou sofrendo uma decepção amorosa e por conta disso ela não quer saber de casamento, ela não quer saber de envolvimento amoroso mais e quer ser completamente independente. Ela, juntamente com o Léo, né, que é o irmão mais velho, precisam fazer de tudo para tornar a vida deles melhor, né, porque eles acabaram perdendo os pais
E aí o Léo, como sendo o irmão mais velho, recebeu o título de conde ou visconde, eu não lembro qual foi o título que ele recebeu. O Léo sofreu um trauma e por causa disso ele acaba bebendo muito e vive saindo de casa, se perde, passa dias fora de casa. Com isso a Amélia vai atrás dele em um certo dia, né, vai procurá-lo porque ela já tá muito preocupada com ele. E é onde ela acaba conhecendo um outro cigano, que se chama Kem. Ele é um cigano, só que, ao mesmo tempo, ele é mestiço, né? Na verdade, ele é metade cigano, metade irlandês. Ele é o completo oposto do Merrypen, o cigano que vive com a família Holloway. Ele é simpático, ele é risonho, ele é mais aberto, enfim, o completo oposto do Merrypen. Claro, ele também não é bem visto pela sociedade, só que tem pessoas que gostam dele e ele acaba trabalhando em um clube de jogos. E é nesse clube de jogos que a Amélia vai acabar se encontrando com ele. Já vão sentir aquela química inesperada ali. Só que aí depois desse primeiro encontro, eles vão acabar se encontrando muitas e muitas outras vezes. Eu acabei achando que nessas partes foi um pouco fantasioso demais, foi um pouco conveniente demais, porque acho que as formas que eles se encontram não faz o menor sentido. O Kem sempre tá em algum lugar que a Amélia está, mas não faz sentido ele estar ali, entendeu? Só que sim, eles acabam se aproximando cada vez mais, eles vão ter um envolvimento, né, muito grande, só que nem todo mundo vai ver esse envolvimento deles com bons olhos, porque como eu falei, né, ele é um cigano, ela é uma gadji, que eles chamam, né, que são pessoas que não são ciganas, e o envolvimento entre eles não é bem visto. Ela é uma dama, né? Ela vai ficar muito dividida entre a escolha de independência dela, a escolha de não querer se envolver mais e todos os encantos do Kem, porque ele é realmente um homem encantador que vai ser muito difícil dela resistir. Gente, tem muita cena hot nesse livro, muita, até demais, eu não gosto, já comentei aqui no canal algumas vezes que eu não gosto de livros que tem muitas cenas hot assim, mas pra quem gosta é um prato cheio. Fora isso, a gente acompanha também a cultura dos ciganos, tá? Vai ter algumas expressões ciganas aqui, né, na linguagem antiga, como eles falam. E vai ter um segredo também, uma coisa aí bem misteriosa, que tem a ver com o Kem e o Merrypen, que são esses dois ciganos. Tem alguma coisa na história deles que é um segredo, que vai ser um mistério pra gente. Mas eu acho que vai ser desvendado, né, certamente no segundo livro, que eu já tenho o segundo livro aqui, já tô louca pra ler, gente, porque fiquei sabendo que a história é justamente do casal secundário, que eu shippo tanto aqui, que é do Merrypen com a Win, então eu já tô muito ansiosa pra ele. Eu não acho que eu vá gostar mais desse do que do segundo livro, eu tô achando que eu vou gostar mais do segundo livro, mas bora ver, né? Eu gostei muito da escrita dessa autora, da Lisa Kleypas, eu acho que é até melhor do que da autora Julia Quinn. Eu não gosto tanto assim da escrita dela, sabe, das histórias dela, então acredito que eu me dei melhor com a escrita da Lisa Kleypas. E até com essa história, talvez essa história seja até melhor do que as histórias dos Bridgertons. Para esse livro aqui, se eu bem me lembro, eu dei 3 estrelas e meia, justamente por não achar que foi tão bom assim, entendeu? Acho que muito pelas cenas do Hot, né? Porque com cenas de Hot demais, gente, se torna a história muito repetitiva e cansativa. Tinha partes até que eu pulava, tá, gente? Sinceramente, mas eram poucas partes, era só as partes do Hot mesmo. E é isso aí, gente. Então eu terminei de mostrar, de falar com vocês sobre todos esses 8 livros, né? Porque foram 6 físico e 2 e-books. E eu espero que vocês tenham se interessado por algum deles, né? Como eu sempre digo. A maioria desses livros aqui que eu li foi para fazer parte justamente da maratona de Halloween, né? Que eu fiz o vlog e deixei aí pra vocês. Então por isso que teve aí tanta fantasia, suspense psicológico. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse vídeo aqui das leituras do mês de outubro. E vamos aguardar esse mês de novembro, né, pra ver se as leituras vão ser tão boas quanto no mês de outubro. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!